Boa noite. Todas bem? Faz tempo que a gente não se vê. Boa Vamos. noite, Mônica. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já começar o nosso encontro. Bom, vocês sabem que quando o encontro é comigo, geralmente é mão na massa mesmo, para pôr, né, aí vocês pegarem aqui o conteúdo e já conseguir aplicar. Então, eu vou começar aqui hoje, nosso encontro, a gente vai falar sobre posicionamento de marca, né? Então, quando a gente fala sobre estar presente, Bill Gates já dizia, né? Se o seu negócio não está na internet, então o seu negócio está fora dos negócios. Então, a gente precisa ter esse posicionamento e começar a ver a nossa empresa também como uma marca bem posicionada, independente de onde a gente esteja, né? Porque o cliente nunca vai saber se você trabalha home office, se você está num cantinho na sua casa, improvisado, se você tem um espaço físico. É o seu posicionamento, a forma como você lida com o cliente, como você se apresenta, que vai dar essa impressão que ele vai ter da sua empresa. Então, é muito comum que quando a gente começa, a gente já, como autônoma, né? Então, tudo gira em torno de fazer, entregar, resolver. E aí chega um momento que a gente precisa sair desse modo apagar incêndios para começar a realmente construir. Então, nas demandas, né, do dia a dia, é muito comum que a parte de marketing, de venda, seja uma coisa que a gente negligencie e só procura quando precisa, quando o calo aperta, que precisa bater beta, e aí a gente vai pensar em estratégias de vendas. Tinha colocado aqui um GIF, não apareceu, mas enfim, era uma mulher apagando incêndio, fazendo mil coisas, que acho que representa muito o nosso, a forma como a gente começa, né? Principalmente aqui com as consultorias, com as empreendedoras que eu tenho contato, eu vejo muito isso acontecendo, né? Prioriza outras demandas da empresa que também são importantes, mas que na hora de olhar para o marketing, olhar para vendas, estratégias de vendas, acaba ficando um pouquinho de lado, depois eu vejo, e aí quando vê precisa fechar o caixa, faturamento, e aí não conseguiu ainda, porque falta essa presença. Principalmente essa presença no digital, que muitas vezes parece que é para empresas grandes, que ainda não é para mim, mas se a gente não começar de alguma forma, não vai ter como chegar nessas empresas grandes, ter uma empresa grande, né? Então, queria que vocês fizessem um diagnóstico muito honesto aqui no nosso local seguro de como está o seu posicionamento hoje. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, eu quero que vocês me digam no chat, pode mandar no chat ou abrir o microfone e me falar. Primeiro, assumida estratégica. Você aparece uma vez por mês, posta um oi sumida e desaparece de novo. A criativa desorganizada. Tem ideias incríveis, mas nunca coloca em prática porque não sabe por onde começar. A empreendedora fantasma. Tem um perfil comercial, mas ninguém sabe direito o que você faz, falta clareza. A vergonhosa visionária. Quer ser reconhecida, mas ainda morre de vergonha de gravar um vídeo ou falar da própria marca. A faz tudo sem tempo. Às vezes é mãe, empreendedora, operadora de máquina, de cartão, atendente no WhatsApp, e ainda acha que não tem nenhum dom para as redes sociais. Diagnóstico sincerão, me contem. Assumida estratégica, criativa desorganizada, a empreendedora fantasma, a vergonhosa visionária ou a faz tudo sem tempo? Um pouco de cada. Um pouco de cada aí fica difícil, hein?
Fabi, a Fabi está aqui hoje no suporte, não sei se ela está nos ouvindo, mas a Mari está pedindo para entrar, por favor. Bom, vamos lá. Ai, parou de compartilhar aqui. Bom, vocês responderam aqui no chat e a situação está difícil, né? A Tami é a vergonhosa visionária. Ela quer ser reconhecida, mas ainda morre de vergonha de gravar um vídeo ou falar da própria marca. Criativa desorganizada. Tem ideias incríveis, mas nunca coloca em prática. E a Rose, pouco de cada. Bom, eu acho que é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, porque, por exemplo, né, muitas dessas situações aqui a gente poderia resolver com organização do nosso tempo, com a parte de planejamento. Mas quando, por exemplo, eu falo que eu tenho vergonha de gravar um vídeo para a marca, aí a gente sabe que tem outras questões que precisam ser resolvidas, porque é muito comum que às vezes a gente fale para a gente mesmo que eu não gravo vídeo porque eu não sei mexer no Instagram, porque eu não sei gravar a questão técnica, mas isso é só uma desculpa para a gente esconder algumas coisas nossas, de autoconhecimento, da parte de realmente não ter, de ter vergonha, né, de ainda não ter tanta clareza do nosso negócio e ainda não se sentir confiante em aparecer. Então, acho que esse diagnóstico é muito importante para a gente entender se o desafio de estar presente ele é um desafio técnico por falta de conhecimento nas ferramentas, ou é algo que vai além disso, que a gente precisa olhar um pouquinho para a gente como empreendedora, para a clareza do nosso propósito, para como a gente quer ser vistas, para a gente poder resolver. Porque a parte técnica, eu posso fazer tutoriais, eu posso trazer ferramentas para vocês e vocês conseguem executar. Mas quando a gente fala de uma dificuldade em relação a não se sentir tão confiante sobre o seu próprio negócio, sobre o seu posicionamento, aí é uma coisa que a gente precisa dar um passo para trás, olhar essa construção dessa clareza, desse propósito, para aí a gente poder avançar. E aí aqui eu trouxe alguns dados, né? 90% das pessoas hoje pesquisam antes de comprar na internet, 9 em cada 10 brasileiros pesquisam na internet antes de fazer compra, e aí é pensar realmente como seu consumidor. Quando eu faço uma consultoria de marketing, quando eu vou fazer qualquer construção de estratégia, eu sempre falo para o meu cliente, eu não faço marketing para você, eu faço marketing para o seu cliente. E aí é muito importante que a gente tenha essa reflexão, né, de como o seu cliente se comporta. Onde que ele vai te procurar, onde ele te procura, se é no Instagram, se é no Google, se é em rodadas de negócio, porque eu entendo que tem muitos negócios que ele vai muito da confiança. Então, mesmo que você tenha uma presença digital forte, que você esteja bem posicionado, a pessoa ainda vai pedir uma indicação, seja em um grupo de network, seja para um amigo. Então, a sua presença no digital, ela vai servir muito mais para fortalecer sua marca, mostrar sua reputação, do que, de fato, fazer vendas. Então, é importante estar para que, quando você receber uma indicação, a pessoa veja a sua reputação, veja o seu posicionamento, mas alguns negócios, eles não funcionam de vendas na internet logo de cara. A gente precisa dessa construção de confiança, né? Então, deixa eu só ver aqui que as meninas estão pedindo para entrar. Hoje é a Fabi que está nos... que está no suporte. Mandei mensagem aqui para ela liberar as meninas. Então, essa parte desse posicionamento é entender muito qual o perfil do seu consumidor. Então, a gente entender qual é a jornada de consumo do nosso cliente, das pessoas que a gente quer atingir, é muito importante. Redes sociais são redes de relacionamento. Então, as pessoas não entram nas redes sociais pensando em comprar.
mas a gente desperta o desejo delas para que elas comprem o nosso produto ou serviço. Então, atendendo as dores, falando sobre quais são as necessidades que ela tem, se mostrando presente, né, aquela frase do que não é visto não é lembrado, a gente precisa estar presente nesse posicionamento para que fortaleça a nossa reputação. Quando eu vou no Google pesquisar um produto ou serviço, eu jogo lá no Google, por exemplo, corretora de imóveis no ABC, produtos naturais para cabelo, eu já estou inclinada a precisar desse serviço, a querer, né? Então, eu estou pesquisando para poder fazer a compra. E aí, pensar que marketing é marketing onde você estiver, né? O digital é só um meio. Então, essas presenças são importantes, porque às vezes a gente pensa somente na questão da presença nas redes sociais, mas esquece de ter uma construção para além das redes sociais. Porque também é importante pensar que rede social é um terreno alheio, né? Quando sai do ar, a gente já passou por situações onde o Facebook, Instagram sai do ar, o WhatsApp não funciona direito. Então, pensar nesse posicionamento, nessa relação com o seu possível cliente, para além das redes sociais, também é muito importante. E aí, aqui eu trouxe algumas comparações, né? Como autônomo. Faz tudo sozinha, posta quando dá, foca só no produto ou serviço, espera o cliente vir. E aí, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade de autônoma para empreendedora, a gente precisa reverter esses pensamentos, né? Então, aprender a delegar e automatizar, ter estratégias de conteúdo, focar na marca, na experiência, criar um desejo, atrair os clientes ideais. E aí, com isso, a gente consegue ter esse posicionamento, né, de uma forma estratégica e, principalmente, não ter aquele sentimento que eu acho que é muito comum, muitas vezes, quando a gente está começando o nosso posicionamento no online, que é posto e não tem o resultado. E aí gera uma frustração de ter mais essa demanda, mas não conseguir fazer com que isso gere, de fato, vendas para os seus clientes. Então, fazer esse diagnóstico, né, realmente, do seu posicionamento, quem você quer atingir, em quais canais que você vai estar presente, é muito importante para a gente pensar sobre essa mudança mesmo de mentalidade, porque é muito comum que a gente comece o negócio, às vezes, como uma renda extra, sem muito profissionalismo, mas a ideia é que a gente cresça, que a gente tenha um posicionamento de empresária, que a gente tenha previsibilidade do nosso negócio. Então, mesmo com todas as demandas do dia a dia, pensar no nosso marketing, pensar nas nossas vendas é muito importante para a gente poder ter esse posicionamento. Então, há os 3 pilares do posicionamento digital. Primeiro, ter clareza, né? A gente já falou em outros encontros a importância da gente ter um propósito, um diferencial, quem você quer alcançar. Então, ter isso bem definido é muito importante para que a gente possa saber o que postar. Não postar somente por postar, porque acho que a falta de constância, muitas vezes, é por não saber como postar, o que eu posto. Então, quando a gente tem esse propósito bem definido, esses diferenciais esclarecidos, você sabe as pessoas que você quer alcançar e, principalmente, como elas vão te procurar, como você vai se conectar com elas. Então, quando a gente fala de persona, de público-alvo, a importância de ter isso bem definido é porque, entendendo quem é meu público-alvo, o que ela busca no digital, busca online, eu consigo saber exatamente o que ela procura, o que ela vai se interessar, qual tipo de relacionamento que eu vou gerar com essa pessoa. Quando eu falo que eu atendo mulheres, ainda assim é muito amplo. Apesar de, quando eu me posiciono como consultora de marketing de mulheres, eu consigo entender as necessidades, eu consigo entender quais são as dores, às vezes as dificuldades de posicionamento. Mas vamos supor que eu fosse mais profunda ainda no nicho e eu falasse que eu atendo mulheres que são empreendedoras e são mães atípicas. A gente consegue ter fazendo esse nicho, a gente consegue saber exatamente como se comunicar com essas pessoas. Então, a definição da persona, público-alvo, é muito importante por conta desse posicionamento, né? Para a gente saber exatamente qual tipo de conteúdo a gente cria para essas pessoas, como a gente se conecta e, principalmente, gera identificação,
porque acho que é muito comum que nas redes sociais a gente veja muitas coisas, né? A gente vive ali numa bolha, principalmente do nosso negócio, né? A gente vê muita coisa, eu vejo muita coisa sobre marketing, imagino que a Rose veja muita coisa sobre corretores, a Tami vê muita coisa sobre produtos naturais, cabelos afro, então é muito comum que a gente fique na nossa bolha de conteúdo e aí não pense para além daquilo. Só que as pessoas vão comprar do profissional, elas vão se conectar com aquele profissional. Corretores, eu poderia ter dito lá no Google, vou nas pesquisas, eu terei várias opções, mas o jeito da Rose, como ela fala, como ela se comunica, o jeito que ela se posiciona gera identificação no público e aí é muito mais fácil a gente gerar relacionamento. Ter essa constância, né, na estratégia, então ter uma presença planejada e frequente, é muito importante fazer um calendário editorial, a gente pensar ali de ter pelo menos uma linha editorial. Então, segundas-feiras, o que eu vou falar com o meu público? Eu não consigo estar todo dia, eu consigo estar na segunda, na quarta e na sexta. E aí, se a gente define um tema para cada um desses dias, fica muito mais fácil a gente ter um planejamento desse conteúdo e saber exatamente com quem que a gente vai falar e o que vai falar. E aí, essa linguagem próxima, né, conteúdo de valor, humanização, as pessoas se conectam com pessoas, então redes sociais sempre serão sobre pessoas. Mesmo hoje com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, a gente não pode perder essa humanização, ter a nossa linguagem própria para gerar identificação no nosso possível cliente. E aí eu trouxe um plano simples de ação para que vocês possam começar já a pensar no posicionamento de vocês, falar sobre esse posicionamento de forma estratégica, como a gente sempre fala, de realmente pôr a mão na massa, um plano simples para a gente começar esse posicionamento. Então, fazer um post contando a sua história com verdade, seja ele em carrossel, seja ele através de um Reels, pode ser imagens num Reels, que você faça uma narração, mas que você traga um pouco da sua história para gerar essa identificação, essa conexão com o seu público. Criar uma rotina mínima de presença. Então, Mônica, eu consigo me comprometer e fazer post 2 vezes na semana. Que seja 2 vezes na semana, mas que seja constante. Se segundas e quartas você se comprometer a ter posts nas suas redes sociais, que você consiga manter essa constância, porque as pessoas vão acompanhar e vai gerar esse relacionamento através desses posts que você criar. E aí eu pensei em trazer aqui um desafio de 7 dias para a gente manter a constância com pequenos conteúdos que gerem conexão. Então, durante 7 dias que vocês se comprometerem a fazer essas postagens, a gente trazer conteúdos que gerem humanização, fale o seu produto, como eu posso te ajudar. Então, a gente começa com pequenos passos, com coisas que a gente consegue executar nós mesmas, né, sem precisar de uma equipe ainda, mas que você consiga manter essa constância. E aí eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês sobre os canais de atuação que a gente pode estar presente. Porque também pensando em diversos canais que a gente tem disponíveis para estar presente, e com todas as demandas do dia a dia, às vezes fica difícil a gente pensar em estar presente em todos. Então, eu trouxe um exercício aqui também para a gente poder praticar essa parte, e aí vocês terem clareza também aí dos canais que vocês precisam estar presentes. Oi, Rose, pode falar. Na verdade, no meu caso, Mônica, não sei se cabe a minha pergunta agora, tá? Claro, pode falar. Eu já tenho aí como é que chama? Uma frequência de postagens diariamente, tanto no feed quanto nos stories. Eu acho que eu vou ter que marcar aí um horário com você, né? Porque tem aquele momento lá para a gente estar conversando com você, para ver o que é que está faltando. Sim. Embora já me disseram, está faltando você fazer vídeo, caramba. E, Rose, você acha que a sua dificuldade de fazer vídeo é ferramenta, tipo gravação, iluminação, microfone, ou é falta de repertório? Como você identifica hoje a sua dificuldade de estar presente na parte de fazer vídeos?
Na verdade, eu acho que essa dificuldade técnica aí, que você acabou de mencionar, eu não tenho. Até porque tenho aqui a ajuda da Esther e tal, né? A minha dificuldade é que quando eu... Você tem um grande diferencial aí. deixa eu abrir fechei porque eu estava abrindo a janela. A minha dificuldade está que quando eu vou fazer vídeo, e aí cabe no que você falou no começo daqui do nosso momento, é que eu sempre acho que parece que eu estou sendo uma impostora. Eu não sei se essa é a palavra certa. Cada vez que eu faço um vídeo... Já falamos sobre, né? Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu tenho a sensação que eu não sou eu. Que eu não estou sendo eu. Embora eu fiz um vídeo outro dia aí da Rose Sincera, e acho que deu mais de 600 visualizações. E algumas poucas pessoas comentaram, tal, mas assim, eu não consigo destravar, então ainda sigo nesse momento aí do destrave, de seguir falando para a câmera, e sabendo que tem um monte de gente olhando, e que você pode ser... Isso aí a Fabi vai me puxar a orelha depois, que você vai ser criticada, que alguém vai falar alguma coisa que não faça sentido, mas enfim, eu acho que é o síndrome da impostora. Mas quis colocar até para as meninas entenderem aí que essa dor aí deve ser uma dor comum também, a maioria. Sim, o nosso encontro vai ficar gravado para as meninas assistirem depois, e eu acho que essa reflexão que você trouxe é muito importante, porque aqui nos nossos encontros, principalmente no que eu trago de conteúdo, eu sempre tento trazer exercícios, a parte prática, coisas que vocês possam aplicar. Mas eu entendo que, às vezes, a falta de posicionamento, a falta de presença, a falta de constância vai além da questão de ferramentas, né? Então, quando nos nossos encontros com a Fabi, com outras facilitadoras, a gente fala da questão do autoconhecimento, da parte de olhar para si, é muito importante. O marketing, ele vai funcionar desde que você esteja bem com você mesma, para que você tenha clareza no que você vai falar. E aí, na parte técnica, na parte de posicionamento, eu acho que entender qual é o seu formato de vídeo, porque, como eu falei, às vezes parece que a gente está numa bolha de consumo de conteúdo, aí está todo mundo fazendo igual. E aí, quando você se vê, fala, eu não me identifico com essa pessoa, estou fazendo o mesmo que ela está fazendo, e essa não sou eu. Então, testar os formatos, né? Tem muitos formatos de vídeo que a gente pode pensar. Eu vou até pôr aqui para a gente trazer para um encontro formatos de vídeos, porque pode ser que você não se identifique com o vídeo, câmera na sua frente e você falando. Talvez seja uma coisa mais dinâmica, de andando, alguém te entrevistando. Então, encontrar qual formato que você se sente mais à vontade. E aí trazer o que seria, porque eu sei que no 1 a 1, se a gente conversasse, seria muito dinâmico, você consegue ser você mesmo, mas às vezes a gente não consegue trazer isso em vídeo. Exato. Tanto que esse vídeo aí da Rose Sincera, eu fiz dentro do carro, no garagem do meu prédio aqui, fechei tudo, eu falei, agora eu vou, ou eu faço, porque a Esther, ela com a arma na minha cabeça, né? Ou você faz, ou você faz. E eu fui fazer, e depois, coincidentemente, depois de uma semana, eu vi uma moça, que acho que eu já até passei o nome para vocês, o nome dela é Marcele Machado, é uma corretora lá da região de Camboriú, né, no balneário, que ela tá milionária. E aí, coincidentemente, depois de 2 semanas, eu vi ela postando a Marcele Sincera. Olha só. Só que eu tinha feito antes. Entendeu? E o dela deu N visualizações, porque ela já está no mercado, já está construindo aí uma história muito bonita, inclusive. Mas eu falei, olha aí, ela me segue, eu sigo ela, entendeu? E aí os formatos de criativo, depois vou trazer mais parte técnica mesmo, de como fazer de fato, mas, por exemplo, tem a parte da analogia que você pode usar, que é quando pega algumas referências. Tem um terapeuta que eu acompanho que ele traz dados nos vídeos dele, com prints de matérias, que isso prende atenção, porque não é só o que ele fala, ele traz ali alguns... Prova, né? As provas, tem a parte de analogia, tem a tela verde, que é quando fica lá o fundo, e aí você comenta alguma coisa, tem a parte narrada, que você vai filmar tudo, e aí, às vezes, é até mais fácil de se sentir mais à vontade, porque você não está aparecendo. Então, filmou tudo, e aí vem somente com a sua narração. Tem formatos que
tipo vlog, que aí você vem, documenta todo o seu dia, e depois vem com alguns escritos, ou também narração, e tem análises que dá para pegar alguma coisa que a pessoa fez, e aí você trazer a sua análise, tem formato de palestrinha, então, assim, tem inúmeros formatos de conteúdo que a gente pode explorar. Tá. E aí a ideia é que a gente talvez tire um tempo, né, para poder criar e aí analisar os dados, né, porque eu acho que também o que trava na questão do posicionamento é porque às vezes a gente faz, não vê resultado, mas também não analisa os dados. Então, se você postou vídeo e depois você tira um tempo para poder analisar quantas pessoas salvaram, quantas pessoas compartilharam, não somente a parte de visualização, mas a parte de interação, e aí, a partir daquilo, você consegue saber, olha, esse formato aqui está funcionando, então eu vou apostar. E aí, claro que ser um formato que você se identifica, mas também que o seu público tenha interesse em ver, né? E aí, a gente está falando de vídeo porque, assim, eu não gosto de falar sobre algoritmo, porque eu acho que isso também, às vezes, é uma objeção, acaba travando quando a gente fala de algoritmo. Mas a gente tem visto que o Instagram, aí a gente tem TikTok, todas as redes que a gente tem que estar presente, tem falado muito mais de vídeo. Então, se a gente não se adapta ao que o pessoal está consumindo, não adianta fazer também, porque aí você não vai seguir o que as pessoas estão consumindo, não consegue atender ali o que o algoritmo está explorando, está priorizando naquele momento, porque em algum momento foi carrossel, aí depois foi Reels. Agora o algoritmo está falando sobre você fazer vídeos que vai para o explorar. Aí fala, eu não consigo nem ser constante, agora eu tenho que fazer vídeos que viralizam. Então, se a gente não explorar esses formatos criativos, a gente não consegue ter essa presença. E aí, assim, tem inúmeros formatos de vídeos que a gente pode entender, e aí eu sugiro, né, que vai no TikTok, digita o seu nicho, olhe os vídeos que estão performando bem, que estão viralizando, e falar, esse aqui eu me sinto à vontade de reproduzir. E aí cria ali uma linha editorial para reproduzir naquele formato, mas com a sua autenticidade, com as suas palavras, para que você entenda qual vai ser o seu posicionamento. Porque, às vezes, não que fazer criativos, fazer artes estáticas não seja importante, mas não tem outro jeito, né? Somente a prática que vai fazer com que fique mais fácil de estar presente. E, às vezes, gravar o vídeo vai ser muito mais tranquilo do que você fazer uma arte no Canva, ter que aprender a fazer uma arte no Canva. Então, quando você identifica o seu formato criativo, fica muito mais fácil de você ter essa constância. E aí, sobre canais, né? A gente tem diversos canais, e aí eu trouxe aqui algumas análises para a gente fazer sobre posicionamento. Aí, aqui na parte das estratégias de canais, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, né? E aí vocês vão poder montar do jeito que for melhor para o seu negócio. Na questão de estratégia, a gente fazer a gente trabalhar o nosso posicionamento dividindo por quatro tipos de presença. Ter presença no canal, ser uma presença moderada, ser uma presença agressiva, uma presença de contenção. Então, nada mais né, do que você entender quais canais o seu público está, onde ele está presente, para você poder entender como é que você vai estar presente nesses canais. Então, a gente tem o Instagram. Eu não sabia da sua cunhada, tá bom? Dá um abraço aí na família. O Rô, seu microfone tá ligado. Foi. Instagram, né? Então, a gente entender. Neste canal, a gente vai adotar uma estratégia agressiva ou uma estratégia moderada, vai ser uma estratégia mais de contenção.
Então, definindo qual vai ser o tipo de estratégia que você vai ter no Instagram, a partir do momento que você analisa. Meu público, ele está no Instagram, ele me procura no Instagram, então você define o tipo de estratégia que você vai ter no Instagram. Então, qual o objetivo, né? E a gente vai definir os objetivos, porque essas são as métricas que depois a gente pode analisar com 20, 30 dias, a partir do momento que fala, não, eu vou ser constante, eu vou manter a minha constância, mas eu preciso ser estratégica. Então, qual vai ser o meu objetivo dentro do Instagram? Aumentar minha visibilidade, aumentar minha autoridade, criar uma comunidade, baratear anúncios, porque quanto mais presente, mais anúncios você faz, você consegue entender quais são, né, qual o orçamento para ter esses anúncios, gerar oportunidades. Então, quando alguém me indicar e for até o meu Instagram, ele pode me gerar oportunidades porque a pessoa viu que eu tenho profissionalismo, que eu sou uma pessoa ali que faço o meu trabalho bem feito, então gera essa autoridade. E aí as métricas que a gente vai analisar depois de um tempo dessa constância. Número de seguidores, taxa de engajamento, taxa de comentários, número de mensagens via inbox. Então, dentro do Instagram, a gente define qual vai ser a estratégia que a gente vai ter de posicionamento. Ah, eu tenho um site, né? Então, eu tenho um site e talvez no meu site eu consiga ter um blog. Primeiro analisar, né? É um canal que existe ou é um canal que não existe? E aí, qual vai ser o posicionamento desse canal? Vai ser agressivo? Vai ser moderado? Vai ser de contenção? E aí, definir quais são os objetivos. Gerar tráfego orgânico, aumentar o page rank do site. Quanto mais você... o page rank, o que é? Quanto mais você tem conteúdos, o Google vai entendendo que o seu site é relevante para que você consiga ter relevância e ganhar posicionamento. Então, isso aumenta a sua autoridade, gera visibilidade, gera oportunidades. E aí, definir quais as métricas dentro do meu blog que eu vou fazer análise depois de 30 dias de constância. Número de posts, retenção de usuários, backlinks. Aqui tem algumas coisas mais técnicas, mas depois a gente consegue trazer ferramentas para fazer essas análises de uma forma realmente mais fácil, né? Porque tudo isso aqui a gente consegue fazer depois um levantamento de relatórios e entender qual é o posicionamento. Aí, se não bastasse Instagram, Facebook, TikTok, a gente também tem o Pinterest, que tem aumentado cada vez mais, né, a participação dele na questão de posicionamento, fortalecimento de marca. E aí, ao ver qualquer canal, é fazer sempre análise. Meu público está no Pinterest? Porque, por exemplo, arroz, vou usar arroz como exemplo novamente. Se eu tenho um decorado muito bonito, que está instagramável, se eu coloco no Pinterest, isso funciona porque o Pinterest ele é um canal para chamar atenção para conteúdos bonitos visualmente. E são conteúdos que a gente chama de evergreen, que são conteúdos duradouros. É igual o YouTube. Quando você posta, pode perceber que mesmo hoje, a gente vira e mexe ver um vídeo que quando você vai ver a data de postagem, ele é de 10 anos atrás. Mas por algum motivo ele apareceu para você. Então, esses conteúdos, que eles são conteúdos que são criados há muito tempo, mas ainda fica aparecendo como resultado, são conteúdos que a gente chama de evergreen, que são conteúdos duradouros. E o Pinterest é um desses canais que gera esse tipo de conteúdo. Então, mesmo que eu poste uma foto hoje, daqui 5 anos, se essa foto tiver bastante cliques, se as pessoas verem relevância, ela vai continuar aparecendo, que ao contrário do Instagram, quando eu posto meu feed, o post vai ficando lá embaixo, os stories são 24 horas, então não são conteúdos tão duradouros. E aí é entender. Meu público, ele vê o Pinterest, ele considera o Pinterest como um canal de busca do meu produto? Aí, sim, não, e aí, conforme for essa análise, você adotar um método do seu posicionamento. Pode ser um posicionamento contido. Aí eu não vou estar tão presente, não vai ser agressivo, mas, sei lá, a cada 15 dias eu vou soltar umas fotos lá no Pinterest. Então, dentro do meu planejamento, não vai ser um posicionamento agressivo,
vai ser contido, eu só preciso lembrar de 2 vezes no meu mês eu colocar fotos lá para também acharem meu produto lá nesse canal. E aí, definir quais são os objetivos que você quer através desse canal. Gerar tráfego orgânico, quais as métricas. No Pinterest a gente tem as métricas de pins, então quando a pessoa salva a sua foto, tem como colocar cliques nos links. Hoje, se vocês entrarem no Pinterest, vocês podem ver que algumas fotos que a gente clica, ela já leva direto para alguma coisa de compra. Shopee, Mercado Livre. Então, as pessoas estão usando muito esse canal também como parte de posicionamento e principalmente para vendas. Aí a gente tem Facebook, né, que muitas pessoas acham que já foi, mas não, ainda funciona, que é o posicionamento para você também fazer essas análises, né, do tráfego orgânico. É um canal para gerar anúncios, então ainda funciona como tráfego pago, marcar presença na rede, gerar oportunidades, e aí você pode definir qual vai ser a sua estratégia. Aí eu não vejo tanto o meu público no Facebook, então ela pode ser uma estratégia moderada. Não precisa postar com constância, não precisa ser posts 3 vezes por semana. A partir da forma que você entende que vai ser seu posicionamento, você define como vai ser essa estratégia. Agressiva, moderada, contida e presença moderada, agressiva e contenção. Então, a partir da análise do seu público, como esse público se comporta, que você vai definir qual vai ser o seu posicionamento aqui. E aí o Facebook ele tem sido um canal mais neutro, né, de contato com os clientes, porque as pessoas estão percebendo mais marcas relacionadas a anúncios, mas ela continua sendo utilizada por pessoas dentro do público. Jovem, mas quando a gente tem uma faixa etária de 30 a mais, as pessoas ainda estão no Facebook. Então, a partir da análise de quem é seu cliente, a gente consegue ter esse posicionamento. Aí tem o antigo Twitter, né, que agora é o X. Aí você definir estratégia de presença, se existe esse canal ou não, e antes de pensar na sua estratégia, se fazer sempre a pergunta: o meu público, quem eu quero atingir? Usa o Twitter? Porque se o seu possível cliente não é um cliente que vai no Twitter, também não adianta você se comprometer a criar conteúdo para lá, porque só vai gerar frustração de estar presente, mas sem gerar engajamento, sem que as pessoas vejam o seu produto ou serviço. Então, o objetivo: marcar presença na rede, criar um canal de suporte, monitorar menções. A gente vê muitos exemplos no Twitter, por exemplo, de presença, né? Netflix é muito presente no Twitter, mas quando a gente analisa quem é o público da Netflix, faz sentido que ela esteja no Twitter. Então, essa análise de se seu público usa esse canal é muito importante para você definir a sua presença. E aí a gente tem o LinkedIn, principalmente para negócios, né, B2B, pensando num posicionamento onde o seu produto ele funcione muito para outras empresas. O LinkedIn, sugiro que seja uma estratégia mais agressiva, porque o seu público realmente está lá, e assim, as pessoas que estão no LinkedIn, elas estão já dispostas a consumir algo, principalmente de outras empresas, porque é um canal de negócios, né? Então, quem está no LinkedIn já está preparado para ser abordado, para ser feito prospecção. Quando a gente tem uma constância no LinkedIn, a gente vê que muitas mensagens a gente recebe sobre prospecções. Então, entender se o seu produto ele é para outras empresas, para falar com tomadores de decisão, o LinkedIn pode ser uma estratégia mais agressiva, porque você consegue também marcar a presença, monitorar as menções, também tem como gerar anúncios dentro do LinkedIn, e aí a gente conseguir esse relacionamento, principalmente com tomadores de decisão dentro do LinkedIn. Aí a gente tem o YouTube, né? Tem canal no YouTube? Analisar, tem um canal? Não tem? O meu público busca para o meu serviço dentro do YouTube? E aí definir qual vai ser a estratégia, mais agressiva, moderada,
Então, pensar nessa produção de conteúdo, porque a gente fala muito de posts do Instagram, vou fazer 3 por semana, 2 por semana, mas a partir do momento que a gente entende que o nosso público está no YouTube, essa constância também precisa acontecer. Então, consigo criar quantos vídeos para o YouTube? Porque o YouTube a gente entende que é uma outra linguagem, são vídeos um pouco mais produzidos, tem que ter roteiro, tem que ter as CTAs, né, que são as chamadas à ação. Então, é uma produção de conteúdo mais robusta, mas que se você conseguir se comunicar com o seu público dentro do YouTube, também pode ser uma ótima fonte de gerar novos clientes. Aí a gente tem as newsletters, que são aquelas, quando a gente abre o nosso e-mail, né? Então tem aquelas propagandas, tem artigos. Então, analisar. Eu tenho uma newsletter, primeiramente, eu tenho um site onde eu posso colocar para a pessoa preencher e assinar esses meus anúncios, esses meus artigos. E aí entender, é uma estratégia agressiva, vai ser a estratégia mais moderada, só vou ser presente, então vou mandar algum comunicado para os meus clientes através de uma newsletter uma vez por mês, ou quando eu tiver um evento. Então, pensar nesse posicionamento onde ele pode tirar tráfego orgânico, fixar sua marca, se manter presente na memória do seu possível cliente. E aí a gente tem a bola da vez, né, que é o TikTok, que é onde a gente passa algumas boas horas ali rolando feed. Todo mundo aqui que tem esse hábito também de estar no TikTok, tá todo mundo presente? Não? Rose? Eu tenho lá o meu canal no TikTok, mas não tenho paciência para ficar olhando. Você, Rô, costuma ver TikTok? Sim, bastante. Eu vejo a parte de entretenimento, de música, de notícias, né? Coisas que estão acontecendo, história, que eu gosto muito. TikTok prende muita atenção, né? Mas eu não tenho TikTok da advocacia, porque eu tenho uma limitação. A OAB, ela não aceita muito o TikTok. Em que pese ter vários advogados no TikTok, mas a questão da ética da gente, eles têm bastante restrições com os conteúdos do advogado no TikTok, porque eles entendem que é uma captação de clientela indevida. Entendi. Então, eu ainda não fiz mesmo do escritório. Depois a gente marcar nosso papo individual, vou te mostrar algumas referências de vídeos que podem ser, né, para advogados. E aí, eu tenho um cliente advogado que ele me fala assim: eu entendo que existe restrições, que existe toda uma questão de política, mas eu pago o preço, tipo, porque o que gera de possíveis clientes para ele vale o risco. E ele meio que assumiu esse risco. E aí ele é um pouco ousado na criação de conteúdo. Se alguém me denunciar, o máximo que vai fazer, eu vou deletar o vídeo. Entendi, né? Verdade. Tami, Oi. você consome TikTok só como entretenimento ou você também usa para os negócios? Eu uso todos os dias, mas não para os negócios ainda. Tá. Eu acho que é muito comum, né? Porque o TikTok ele acaba sendo um recurso para a gente ter um momento de entretenimento, de se distrair, mas tem muita gente fazendo negócios dentro do TikTok, principalmente na questão de não só trazer novos clientes, mas também, possivelmente, na monetização, que a partir de 10 mil seguidores, você, com vídeos de 1 minuto, você consegue receber pelos seus vídeos dentro do TikTok. Pode falar, Rose. Não, é só apenas um exemplo, que ainda não é um caso de sucesso, mas vai ser. Eu tenho uma cliente que fala comigo desde o ano passado e ela veio para mim através do TikTok. Ela me acompanha assiduamente, aí veio parar no meu WhatsApp, no meu Instagram, me acompanha e ela mora fora do estado e ela fala assim, quando eu for alugar meu imóvel em julho de 2025, vai ser com você. Olha só, tá vendo? TikTok. E aí, tem alguns que eu acompanho
para analisar como estrategista, mas tem os meus que eu vejo para me distrair. Mas o TikTok, ele tem tido um aumento, né, nessa questão de retenção de público, de relacionamento. E aí, no mesmo caso dos Reels e do Instagram, entender qual é o seu formato. Tem muitos que às vezes a gente vê uns vídeos tão bobinhos, né, que aí tem milhões de visualização, e aí é só uma câmera, arrume-se comigo, e aí conta uma fofoca. Então, essa presença no TikTok é analisar se o seu público está no TikTok, se pode gerar vendas, e aí definir os objetivos. Aumento de visibilidade, aumento de autoridade, gerar tráfego orgânico, e aí entender qual é o tipo de conteúdo que o seu cliente consumiria de você dentro do TikTok, para você gerar esses conteúdos. Por exemplo, no caso da Rosângela, né, advocacia, eu vejo muito das fofocas, né, o que aconteceu tal dia que o genitor foi numa audiência, por exemplo, né? A gente quer saber, tem parte 1, 2, 3, e aí é realmente adaptar o conteúdo e ver se faz sentido também para você esse tipo de presença, mas entendendo que o TikTok está muito em alta e estar presente pode, com certeza, te trazer novos clientes. E aí a gente tem o Spotify, que também é uma rede de relacionamento. A empreendedora pirando, né? Mas a ideia é que vocês saibam quais são os canais, não precisa estar presente em todos, mas saber qual é o seu tipo o que o seu cliente, possível cliente, ele consome, e você entender se faz sentido você estar nesse canal. Então, o Spotify, ele é mais um canal de áudio, né? Ele é um canal de áudio e você pode pensar só ser presente lá. Se você desejar ter um podcast, participar de podcasts, ser patrocinador de algum canal dentro do Spotify. Então, ele hoje é um canal um posicionamento mais de retenção, mas pensando realmente se o seu cliente consome, se o seu cliente consumiria um podcast seu, por exemplo. Aí faz sentido estar no Spotify, mas se não for esse o caso, a gente pode deixar ele só com uma presença ali mais contida, porque às vezes não faz sentido para a sua marca, para o seu segmento estar no Spotify, apesar dele também ser um canal, uma rede social. E aí eu quero saber de vocês, né? As meninas que estão presentes hoje. Instagram, Facebook, TikTok é muito comum, mas além dos que eu falei aqui, tem algum outro canal que vocês participam? Ou que gostariam de estar presente, entender mais como é que funciona? Vou falar, a pessoa Pode que está mais do outro. Eu tenho o YouTube. O YouTube também, desde que eu comecei o Instagram, o Facebook e o YouTube, foram todos na mesma época. O YouTube hoje tem menos movimento, mas ele ainda me traz pessoas. De vez em quando aparece alguém aí do outro estado, normalmente são pessoas fora de São Paulo, pedindo informação, orientação, alguma coisa para achar algum imóvel, etc. E é interessante que você realmente pode ser conhecido em qualquer canto, né, gente? Estou aqui passada. E agora, quando você me fala de Pinterest, Spotify, a minha cabeça já começou a falar, meu Deus do céu, onde que eu vou parar com isso, cara? Por isso que a gente eu comecei falando sobre essa questão da mentalidade de empreendedora, autônoma empreendedora, mas a gente super entende que, assim, às vezes não tem ainda equipe para delegar, você ainda tem ajuda, né? Tem um baita meia ajuda. Uma meia ajuda ali, mas pensa no cenário de uma empreendedora que ainda faz tudo sozinha, está presente. Tem. Deus me livre. Não tem como. Por isso que eu vou compartilhar com vocês essa ferramenta de entender onde estar presente, e aí definir qual vai ser o tipo de presença, né? Porque pode ser contida, pode ser a mais agressiva, se o seu público principal estiver nesse canal. Ser agressivo faz sentido, mas algumas é só realmente ter ali um @ para quando a pessoa te procurar, você estar. E entender que, assim, ainda no perfil de não ter uma equipe, não conseguir delegar, eu preciso escolher onde eu vou ser constante, qual vai ser minha presença principal. E aí, nesse canal que a gente escolher,
ter essa presença, fazer isso com frequência, né? Ter essa constância é muito importante. Nossa, faz toda a diferença. Eu vou te contar um exemplo. Eu faço parte hoje do grupo de corretores do Quinto Andar, temporariamente ainda, e esses dias, tem um mês mais ou menos, que eles começaram ali a falar entre si, entre os grupos, entre os profissionais, que eles tinham que estar presentes na internet. Aí o gerente lá falou para mim assim, você vai no treinamento? Eu falei, não, você já olhou meu Instagram? Eu não vou no treinamento. Eu não vou estar no treinamento. Tem lugar no Instagram. Uhum. E ele falava só no Instagram, ele não chegou nem a 1/10 do que você está falando aqui. Sim. Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quando você anda por aí, às vezes eu ando agora, né? Hoje eu ando em muitos lugares, muitos grupos, eu ando no condomínio. Hoje mesmo eu estava no condomínio esperando o Uber, e a moça falou: você é a corretora, né? Olha só. Eu sei lá quem era essa mulher. A fama chegou. Eu falei assim, já estou começando a ficar com medo. E assim, às vezes a gente acha que ninguém está vendo. Uma coisa que a gente já falou isso até em outros encontros, né? As pessoas não engajam, não comentam, mas elas estão vendo o que a gente está fazendo. E aí é a questão do profissionalismo, né? Não sei se a Rose, se a Tami, se a Rosângela, se quem está assistindo, onde trabalha, como trabalha, mas é a sua presença que vai definir como as pessoas vão te ver. Então, às vezes, está gravando um vídeo super simples ali no cantinho de casa, mas o jeito que você fala, como você passa profissionalismo, acaba te dando autoridade, porque as pessoas vão entender que você sabe realmente o que você está fazendo. Só que quando a gente começa um negócio, é muito comum que são muitas demandas, então a gente acaba negligenciando essa parte da presença, e principalmente porque são muitas coisas para dar conta, muitos conteúdos, então entender qual formato, como você consegue se comprometer, vai ser importante para isso, né? Porque senão a gente nunca vai sair dessa questão de mentalidade pequena. Eu quero ser uma empresa grande, mas eu não estou fazendo o que as empresas grandes estão fazendo. E aí gera essa frustração de não ter resultado. Vamos lá, agora. Então, vou repassar aqui os exercícios para vocês e para quem estiver assistindo, né? Pensando nesse formato de entender se a sua presença vai ser agressiva, moderada ou contida, definir qual vai ser a sua rotina dentro desses canais que a gente falou hoje. Dentro da minha rotina, dentro das minhas demandas, hoje eu só consigo estar no Instagram. Tá tudo bem, mas esteja de uma forma assim que as pessoas olhem e falem, olha lá, você é a Rose corretora, né? Porque tá vendo o que você está fazendo. Então, definir, né, qual vai ser esse canal e qual vai ser o tipo de abordagem que você vai ter. Contar a história de acordo com o canal, né? Então, se você decidir ir por TikTok, que seja no formato de TikTok. Se for o YouTube, que seja no formato de YouTube, e assim, de acordo com o canal que você decidir ter essa presença. E aí, criar essa rotina, né, de, eu consigo me comprometer com a presença 2 vezes por semana, 1 vez por semana, isso ali todo dia, mais o feed 2 vezes por semana. E aí, ter esse desafio de manter essa constância no canal que você escolher estar presente por pelo menos 7 dias, com conteúdos que gerem conexão. E aí, eu vou entregar esse material que eu mostrei aqui, ele limpo para que você faça com a sua empresa, né? Você possa preencher o planejamento com a sua realidade mesmo. E aí, finalizando aqui, você não precisa estar perfeita, mas você precisa estar presente. Seu concorrente está na internet, então você também precisa estar. E aí, entendendo como você vai fazer isso, tendo um planejamento e se preparando para poder fazer desses canais também uma fonte de prospecção e de conexões para que a gente consiga o que a gente quer, né? Que é vendas, mas às vezes a pessoa quer vender sem ter feito feijão com arroz. Então, acho que esse passo a passo vai conseguir que a gente comece a olhar para nossas redes sociais, para o nosso canal com um pouco mais de profissionalismo para que ele gere resultados. Vou deixar aberto para vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade.
desses canais todos que você falou, Mônica, o Google Ads é diferenciado, não é isso? Isso, o Google Ads, ele é um canal de anúncios, né? A gente pode fazer anúncios em todos esses canais que eu comentei, a gente pode fazer anúncios, que é pagar para essa ferramenta para ela entregar o seu conteúdo de uma maneira mais rápida, de acordo com as palavras-chave, com a estratégia que a gente definir. Então, o Google Ads é um canal de prospecção, de anúncios. Ok. Tá? Tá bom. Vou trazer conteúdo sobre anúncios para a gente. Pode falar, Rose. Na verdade, agora que você me mandou aí uma lista de canais, né, para a gente se promover, no caso do mercado imobiliário, qual que você entende que seria o primeiro e o segundo? Porque eu imagino que não dá para a gente estar em todos. Não é impossível, né? E qual seria? Instagram, que é o primeiro, eu acho que se a gente parar para pensar onde a gente fica mais tempo, às vezes eu analiso lá as atividades, né, que a gente fica no celular, Instagram, tá. E aí o TikTok. Então tá. Se fosse 3, eu falaria Instagram, TikTok e YouTube. Tá. Mas, para 2, eu priorizaria isso. Até porque o que você faz no Instagram, você consegue configurar para aparecer no Facebook. Então, você não teria a preocupação de gerar conteúdo em 3 canais. É só configurar para que o que você posta em um vá para o outro. Excelente. Obrigada, Mônica. Nada. E aí, então, eu compartilho com vocês, vou mandar essa aula para as meninas que não puderem estar presentes, mando o conteúdo. É assim, ficou na dúvida de qual canal, porque a gente fala, né? É importante estar presente no canal, entendendo como o seu público, o que o seu público procura. Mas se você está no momento de eu não sei o que meu público procura, me fala, manda mensagem para a gente dar um passo antes dessa presença, porque também não adianta criar conteúdo sem saber com quem e por que você está falando com essas pessoas e qual é a estratégia. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Se tiver qualquer dúvida na execução dos exercícios, eu estou sempre disponível. E também, para a gente, se tiver sugestão de algum conteúdo que vocês tenham dificuldade, queiram saber mais, me mandem, que eu coloco na programação. Muito obrigada. Muito obrigada. Pera, né? Eu esqueci. A foto. Obrigada, Mônica. Foi um conteúdo maravilhoso. Esclarecedor. Verdade. Deixa eu sair aqui que eu estou aparecendo 2 vezes. Vale por 2 hoje. O conteúdo que você trouxe é rico. Ô, Tami, cadê você? Estava aparecendo até agora. Sumiu. Aí. Ótimo. Prontinho. Fechou. Beijo, meninas. Bom descanso. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Obrigada, gente. Nada.